Abra sua Bíblia comigo lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5, a partir do verso de número 11. Eu quero finalizar a série de mensagens que nós estamos hoje, já na quarta semana, falando da jornada da maturidade. Já falei da fase de infância, do bebê, o recém-nascido, o novo convertido, da fase da infância, da juventude. Semana passada já falamos da maturidade e hoje eu quero falar do propósito da maturidade, os benefícios da maturidade e como perceber no espírito se realmente eu já estou apto para acessar coisas maiores em Deus. E aqui na carta aos Hebreus, capítulo de número 5, a partir do verso de número 11, o apóstolo, o escritor da carta aos Hebreus, ele deixa algo bem interessante aqui registrado. O texto diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tem uma tradução que diz pela prática constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aí no capítulo 6, verso 1, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos. Tem uma tradução que fala de purificação pela água, que aí é na verdade o original dá o sentido de batismos, né? Porque tem no plural batismo nas águas, batismo no corpo de Cristo, batismo com fogo, batismo no Espírito Santo. Enfim, são batismos distintos, mas vamos lá, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Amém? Que o Espírito Santo nos abençoe na meditação da sua palavra. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita numa fase, numa circunstância muito difícil que os nossos irmãos da igreja primitiva, eles estavam passando. Naquela época em que a carta ela foi escrita com o propósito de trazer entendimento, instrução para um grupo de cristãos que estavam sendo perseguidos, os seus bens estavam sendo roubados, os seus bens estavam sendo tirados. Por exemplo, andar com Jesus naquela época era sinônimo de ter os seus bens confiscados. O que você faria se viesse uma determinação do governo que para você caminhar com Jesus você perderia a sua casa, a casa física mesmo, você perderia os seus bens, a sua conta bancária seria zerada? Alguns já diriam: pastor, se zerar eu estou no lucro ainda, porque está no negativo, né? Mas você teria a sua conta confiscada, você perderia tudo o que você tinha, ou o que você tem. Qual seria o seu procedimento? Então, só que, pior ainda, além deles terem isso acontecendo com eles tinham uma opção, que se eles voltassem, saíssem do cristianismo e voltassem para o judaísmo, eles seriam livres de tudo isso. Então o apóstolo está escrevendo essa carta para mostrar a importância
de ter uma vida com Jesus. A importância de permanecer fiel a Ele. Ele chega a dizer assim: olha, vocês ainda não resistiram até o sangue. Por isso que em Hebreus 11 ele vai dar a galeria dos heróis da fé, daqueles que passaram por tempos difíceis, mas operaram e viveram coisas grandes em Deus, permanecendo firmes diante das dificuldades. Mas voltando aqui, ele está falando para aqueles irmãos a seguinte coisa: olha, muitos de vocês já eram para terem se tornado mestres, ensinando a palavra, mas é necessário que novamente vocês sejam ensinados novamente os princípios básicos da palavra de Deus. Quais são os princípios básicos? A respeito da fé em Deus, arrependimento, batismos, juízo eterno. Ele fala sobre ressurreição dos mortos, imposição de mãos. Então ele usa isso como fundamentos básicos da fé, que aqueles que estão começando, eles precisam ouvir isso. Por exemplo, quem está começando na fé, é natural ele precisar de uma palavra: você precisa ter fé em Deus. Para quem está iniciando, ele precisa aprender a importância do arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de mentalidade. Quem está começando na fé, ele precisa aprender sobre os batismos. O que é o batismo nas águas, que é a demonstração pública da fé em Cristo. Do batismo no corpo de Cristo, quando a pessoa reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Paulo fala para a igreja de Corinto que fomos batizados no corpo, ou seja, fomos mergulhados e estamos no corpo de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. Uma pessoa que está começando na fé, ela precisa entender sobre a doutrina da imposição de mãos. O Novo Testamento fala sobre imporão as mãos sobre os enfermos. A pessoa está enferma, alguém ora impondo as mãos para que ela seja curada. Imposição de mãos para que demônios sejam expulsos. Imposição de mãos para que algumas pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. Imposição de mãos para liberar alguém para o ministério. O novo convertido precisa entender sobre o juízo eterno, ressurreição, após a morte, que muitos, quando estão se aproximando da morte, a pessoa perde a esperança, mas nós precisamos ter esperança que nós vamos ressuscitar com Cristo, assim como aconteceu com Ele. Nós também ressuscitaremos para recebermos um corpo glorificado. Os que morreram em Cristo Jesus estão descansando, e quando Jesus voltar, eles ressuscitarão novamente. Agora, enfim, precisa saber sobre o juízo eterno, que após a morte estaremos diante do trono de Deus. Então são fundamentos básicos que um cristão novo convertido, ele precisa aprender isso. Mas a grande verdade é que quando uma pessoa não amadurece na fé, ela precisa novamente voltar aos fundamentos doutrinários, rever a sua fé e se fortalecer em Cristo, para que enquanto ela não se fortalece nisso, ela não avança. O apóstolo está dizendo aqui: nós precisamos avançar. Avançar para onde? Avançar para a maturidade. Agora, por que eu preciso avançar para a maturidade? Porque tem coisas que nós vamos buscar, pedir a Deus, e enquanto nós não amadurecermos, vamos continuar pedindo e Ele não vai nos dar. Porque tem coisas que Deus vai dar para aquele que amadureceu na fé. Eu lembro quando, ainda novo convertido, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma mensagem, Deus me deu uma palavra que eu seria pastor, que eu cuidaria de gente. Agora, você acha que isso se cumpriu do dia para a noite? Eu tinha maturidade para isso? Não. Eu tinha condições para isso? Não. Então, a partir daquela palavra, o Senhor me levou para 9 anos de preparo. 9 anos de preparo. No alto, no baixo. No deserto, no fogo, na água. Na renúncia, na humilhação, na desonra. Para poder aprender a lidar com a honra. Então Ele vai nos talhando. Aí quando passou-se aquele período, e aí eu fui crescendo, amadurecendo, para que 26 anos depois eu estivesse aqui. Então não é do dia para a noite.
Porque tem coisas que ele fala que ele vai dar a você, mas o tempo não depende, é o tempo de Deus. Não, é o tempo em que você amadurecer. Porque Paulo fala na carta aos Gálatas, que enquanto o filho não amadurecer, ele não tem muita diferença do servo, do escravo, embora ele seja herdeiro de tudo, mas ele não tem maturidade para desfrutar da herança. Olhe e observe a vida do filho pródigo. Ele exigiu a herança do pai. O pai, tudo bem, toma aqui a sua herança. Herança recebida antes da hora gera o quê? Desperdício. E ele desperdiçou tudo aquilo que o pai deu. E ele teve que voltar para casa do pai. Por quê? Porque ele foi emancipado antes da hora e ele precisou voltar. Por quê? Porque quando ele pega aquela herança, ele vai gastar aquilo no pecado, ele vai desperdiçar, porque uma das características de uma pessoa imatura é continuar na prática do pecado, é continuar vivendo presa, porque ela ainda vai ter a mentalidade que ela não consegue sair de ciclos, ela não consegue romper ciclos, ela não tem domínio sobre o pecado, é a mentalidade dela, que ainda a mentalidade dela não é madura. Então Paulo fala que enquanto o herdeiro for menino, ele não vai diferenciar muito do servo, porque embora ele seja herdeiro, mas ele não tem habilidade ainda, então ele vai ser colocado debaixo do cuidado de tutores, administradores, aios, era uma palavra que era usada naquela época para uma pessoa que era contratada para cuidar da criança e amadurecer aquela criança até que ela esteja pronta, e ele entregava para o pai biológico e dizia assim: olha, está aqui, o filho está pronto, eu estou diariamente com ele, ajudando ele, ensinando ele, amadurecendo ele, agora ele está pronto, pode compartilhar com ele coisas maiores, e aquilo que Deus tem a mim e a você, coisas maiores, e ele tem. Isso não é jargão. O que Deus tem com você individualmente, com cada um de nós, é algo extraordinário. Não é algo para mexer com as suas emoções. Olha, Deus tem um plano na sua vida. Ele tem um plano na sua vida mesmo. Deus tem algo grande para você. Deus tem algo grande para você. Agora, isso depende da sua maturidade. A maturidade, ela não vem apenas com o tempo, porque pode-se passar o tempo e a pessoa não amadurecer. Vez ou outra, nós encontramos gente com 30, 40, 50 anos no Evangelho, mas é menino, é menina. Não amadureceram, porque o amadurecimento, ele tem que ser intencional. E a Bíblia fala que o propósito dos 5 ministérios, apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre, eles acontecem, o funcionamento deles é para a edificação do corpo, para a maturidade do corpo. E qual é o propósito da maturidade? Nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Amém, irmãos? Embora a maturidade nos dê acesso a coisas maiores, mas o objetivo principal não é que você cresça apenas para Deus lhe dar algo, mas é para você tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Porque quanto mais uma pessoa amadurece, mais ela se parece com Jesus. Mais ela se parece com Jesus, na sua forma de falar, na sua forma de interagir, na sua forma de agir diante das lutas, diante das dificuldades e principalmente diante das tentações. Então nós vamos nos tornando, porque esse era o propósito de Deus. Volta lá para Efésios capítulo 4, só para ler esse texto, e você vai observar isso. Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 12, com o fim, ou seja, ele designou alguns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres, aí no 12, com o fim ou com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, ou seja, é nos preparar para a obra do ministério. O ministério é servir. Então Deus nos prepara para servirmos e não sermos servidos. O que é que a igreja ela tem para me oferecer?
Irmão, vamos mudar a mentalidade. O que é que eu tenho para oferecer? Porque não é como um restaurante, que você vai num self-service, né? Você vai lá e escolhe, não, isso aqui eu quero, não, isso aqui não. Não, isso aqui eu quero, não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Não, eu gosto de ser cheio do Espírito Santo, mas eu não quero amar a pessoa que é difícil. Eu não tenho opção de selecionar. Eu não posso olhar para a palavra de Deus e falar, Deus, ó, essa parte eu gosto, aquela outra parte não. Antigamente tinha, hoje não vende muito, mas antigamente você ia numa livraria, você comprava caixinha de promessa, né? Você pegava só versículo de promessa. Agora eu duvido que se alguém fizesse uma caixinha de exortação, alguém ia comprar. Não dá dinheiro isso. Não dá. Aí eu vou comprar a caixinha de repreensão. Vou ver o que Deus quer me repreender. Porque na verdade nós gostamos de promessas. E as promessas, quando nós falamos Deus tem promessa, a pessoa logo imagina o seguinte: Ele vai me dar alguma coisa, é um carro, uma casa, um casamento. Irmãos, tudo isso faz parte. Mas a promessa principal é você tornar-se parecido com Jesus. E ele fala aqui que a obra que ele quer fazer é, aqui no versículo de número 12, com o fim ou o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério. Ministério é servir, ou seja, Deus prepara, Deus amadurece você para você servir alguém. Não é para você ser servido. É que no Brasil, irmãos, a mentalidade é outra, principalmente em termos de igreja. Parece que a pessoa é como se tivesse uma hierarquia dentro da igreja. Aí quando chega na posição de pastor, aí todo mundo tem que servir a figura do pastor. Tem lugares que você tem que beijar o anel do líder. Tem lugares que você tem que pedir a bênção para fazer alguma coisa. Por quê? Porque a figura da liderança é uma figura que eu tenho que servir. Quando biblicamente a figura do líder, quanto mais ele amadurece, mais ele serve. Então quando você fala para Deus assim, Deus, eu quero crescer na obra, eu quero crescer. Então, meu irmão, você vai crescer no serviço. É no serviço. Então, isso é para o maduro, tá? Isso é para o maduro. A pessoa madura, ela serve alguém, para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo não é uma pessoa, não é o meu dedo ser edificado e o meu braço esquerdo não, é o corpo inteiro ser edificado. Aquilo que Deus vai fazer em você e através de você tem a ver com o coletivo, não com o individual, porque o individual alimenta o seu egoísmo, o coletivo ele mata o seu egoísmo. É assim que Deus faz. É por isso que algumas pessoas carregam dons de Deus, e você tem essa sensação assim, puxa vida, parece que o dom que eu tenho não me beneficia, não me abençoa. Mas é exatamente isso, porque o dom que você tem é para abençoar outro, e através do dom do outro você é abençoado, para nós não sermos individualistas, para sermos e termos a mentalidade de coletivo, de coletividade. Aí ele fala ainda aqui na continuação, do filho, até que todos alcancemos a unidade da fé, depois do corpo ser edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, Cristo tem uma plenitude, a maturidade, ela vai nos levar a crescermos, até chegarmos na mesma estatura de Cristo, que é o objetivo de Deus, nos transformar de forma progressiva, dia após dia, dia após dia, dia após dia. A pergunta que muitos têm, até de madrugada orado, Senhor, quando o Senhor vai me abençoar? E a resposta para você é o seguinte: quando você vai se tornar parecido comigo? Quando você vai se tornar transformado à minha imagem? Romanos capítulo 8, olha o que o texto diz, Romanos capítulo de número 8, a partir do verso de número 28, olha só, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu e você fomos chamados de acordo com o propósito de Deus, amém? Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então ele predestinou você, ele conheceu você de antemão, antes mesmo dele criar você, ele já conhecia você. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, só que nós usamos esse versículo, e eu por muitas vezes usei de forma equivocada. Estou enfrentando uma luta. Não, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o propósito aqui ele está falando, que é para você se tornar semelhante a Ele. Na prática isso, eu tenho uma pessoa ao meu lado, uma pessoa que me persegue, uma pessoa que me deixa irritado, me deixa irritada, tira a minha paciência. Pois bem, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Essa pessoa vai me contribuir no quê? Em você tornar-se uma pessoa paciente. Então você percebe como a gente entende a palavra de Deus da forma como nós queremos, e queremos aplicar isso só à luta, só a problema. Irmãos, parece que o nosso Deus, a nossa mentalidade, é apenas um resolvedor dos nossos problemas. Eu entro em apuros, eu tomo decisões erradas, sem consultar a Ele, sem consultar a palavra, depois eu vou a Ele, Deus resolve esse meu problemão. Ele fala, tá bom meu filho, resolva esse problema aqui, aí dou glória a Deus como testemunho na igreja. Esse não é o seu chamado. Esse não é o propósito principal. Irmãos, Ele está nos levando a uma maturidade, e a maturidade é nos tornar cada vez mais semelhante a Ele. E isso não é fácil. Na prática, pregar isso é bonito, é gostoso pregar sobre isso. Mas o viver isso diariamente, diante das lutas, diante das adversidades, não é tão simples assim. Mas por isso que nós conseguimos entender a mentalidade da igreja primitiva. A igreja primitiva, Tiago escrevendo para a igreja de Jerusalém, na epístola de Tiago, ele fala, irmãos, vocês precisam se alegrar quando vocês estiverem passando uma tribulação. Bom, só de conhecer esse versículo, dá vontade de pegar Tiago pelo pescoço, né? Como é que você escreve um negócio desse para a igreja? Eu pensei que eu ia pedir uma oração, ia pedir um conselho para Tiago, vamos dizer, se eu vivesse naquela época, e chegasse nele assim, Tiago, pastor Tiago, olha, eu estou com um problema, eu estou enfrentando uma tribulação. Ele iria chegar em mim e falar assim, então alegre o seu coração. É a palavra que ele iria dar. Ele não ia falar assim, olha, peraí, eu vou 7 dias orar por você e você vai ver que Deus vai dar vitória para você. Não, ele ia dizer, então se alegre na tribulação. Irmãos, tribulação não é dificuldade, tribulação é você ser triturado, é você ser amassado, é você ser esmagado, é você ser peneirado. Então ele estava dizendo o seguinte, olha, vocês têm que ter grande alegria em vocês serem triturados. Mas aí o que eu faço? Você tem que ter sabedoria, mas se você não tem sabedoria de como passar essa tribulação, então ore a vosso Pai, que Ele dá sabedoria, né, e Ele dá a sabedoria assim de forma generosa. Sabe o que Ele estava ensinando na igreja, irmãos? Nós estamos passando por tribulação, então vamos orar, para que Deus nos dê sabedoria, para atravessarmos essa tribulação, e não falarmos, Deus, nos tira dessa tribulação, mas Deus, o que é que o Senhor quer nos ensinar com essa tribulação? O que é que o Senhor está gerando em mim? O que é que o Senhor está formando em mim? Porque se chamaram Jesus de demônio, o que é que vão chamar a nós? Se o nosso Senhor, se o nosso Mestre, aquele que morreu à cruz, foi insultado, imagine eu e você, onde é que enfiaram isso na sua cabeça, que você tem que ser aplaudido, elogiado pelas pessoas? Eu e você precisamos ter uma estrutura, porque estamos sendo transformados de glória em glória, Paulo fala, ou seja, você desfruta da glória de Deus, você adora Ele, você gasta tempo na presença dEle, e Ele vai transformando você de glória em glória, a glória dEle te enche, a glória dEle te transforma, a glória dEle te modifica. Por quê? Porque um dos pilares da maturidade chama-se estabilidade.
Uma pessoa madura, ela tem estabilidade na fé. Irmãos, não é fácil às vezes ser humilhado. Não é fácil, às vezes, você enfrentar tribulação na família, no casamento, com os filhos, com a família, financeiro, profissional, no trabalho, ministerial. Mas tudo isso faz parte de um processo de Deus, de gerar em nós uma maturidade, para que nós possamos servir melhor as pessoas. E não é nem nos tornarmos maduros, apenas para desfrutarmos de coisas maiores, mas para servirmos. Porque qualquer pessoa, no ápice da sua maturidade, ela vai ter prazer em servir pessoas. Ela vai ter prazer em compartilhar aquilo que Deus deu a ela com pessoas. Uma palavra, uma experiência de vida. Você que já tem muitos anos caminhando com Jesus, e você está firme com Cristo, você permaneceu, não se afastou, está na presença dele, ou ainda que tenha se afastado, mas você voltou, você está hoje na presença de Deus. O chamado de Deus para a sua vida é: fortaleça aqueles que estão começando, fortalece aqueles que ainda são os bebês, que estão chorando, querendo uma mamadeira. Ajude eles, auxilie eles, os ajude. Um grande psiquiatra, ele disse numa entrevista, perguntaram para ele, uma pessoa que está à beira da depressão, aquela depressão que ela já está pensando em suicídio, qual um conselho simples, básico que você daria para aquela pessoa? Ele disse assim: primeiro conselho, sai de casa e tranque a porta. Segundo conselho, procure alguém que está necessitado e ajude aquela pessoa. Parece meio antagônico isso, mas quando nós estamos servindo, nós estamos muitas vezes esquecendo as nossas lutas e pensando um pouquinho no outro, pensando um pouquinho numa pessoa, porque muitas vezes nós nos esgotamos, porque nós colocamos a nossa imagem no centro, adoramos, a nós mesmos e queremos toda a atenção para nós, e quando na verdade nós amadurecemos para servir outras pessoas. Pode procurar as pessoas que estão servindo, estão ajudando outros, estão auxiliando outros. Se você perguntar para aquela pessoa se ela tem luta, você vai ver, eu vou ver que aquilo que eu estou passando, eu chamo de luta, mas perto do que alguns estão passando, e com alegria servindo, meu irmão, eu vou falar, não é nem luta, é só uma dificuldade, perto do que alguns estão passando. Então a grande verdade é que a maturidade, ela serve para gerar em nós o caráter de Cristo. A segunda coisa, a maturidade, ela nos leva a nos tornarmos úteis para o reino de Deus. Não tem nada pior do que você olhar para si mesmo e sentir, ainda que seja equivocado, mas você se sentir um inútil. Você sentir alguém que não é produtivo, alguém que não está produzindo. E a produtividade é fruto da bênção de Deus. Se você olhar quando o povo estava no deserto, aos domingos estamos partilhando uma série de mensagens sobre deserto. Enquanto o povo estava no deserto, saía água da rocha, não era assim? A roupa não envelhecia, o sapato não envelhecia. Deus fazia descer o maná. Ele operou muitos milagres no deserto. Mas o Senhor falou que quando eles pisassem em Canaã, quando eles pisaram na terra prometida, cessou o maná. Porque a partir do momento em que eles entraram na terra prometida, o que é que eles deveriam fazer? Plantar e colher. Não era mais dobrar o joelho e falar: Deus me envia o maná. Não, ele iria dizer o seguinte: agora é só hora de plantar e colher. Agora vocês não precisam de milagres. Agora vocês precisam de produtividade. E eu tenho a minha bênção. Onde vocês colocarem as mãos, ali você vai crescer, você vai prosperar. Então Deus deseja que você tenha uma vida de produtividade. Uma vida de produtividade. Agarre-se ao seu propósito. Descubra aquilo que você nasceu para ser. Aquilo que você nasceu para fazer, melhor dizendo. E desfrute do seu propósito. Porque não tem nada mais desgastante para uma pessoa, do que ela se tornar uma pessoa improdutiva. Ninguém gosta de viver de assistencialismo. Ninguém gosta. Toda pessoa saudável, obviamente, ela gosta de produzir, de ser produtiva. Na época da pandemia, muitos de nós fomos obrigados, por conta da situação que o mundo inteiro estava vivendo, ficar dentro de casa.
Não conseguimos produzir por conta da pandemia. Uma pessoa que era saudável, ela já está ficando incomodada. Ela quer viver de produtividade, ela quer trabalhar, ela quer colocar as mãos, ela quer ver avançando, ela quer ver o trabalho dela produzindo. Se ela trabalha numa empresa, ela quer ver aquela empresa crescendo. Se ele é um empreendedor, ele quer ver a prosperidade. Se ele é um empregador, ele quer dar mais emprego. Ou seja, a bênção da produtividade está quando uma pessoa, ela entra na terra prometida. Viver na dependência de milagres diariamente é uma pessoa que está passando pelo deserto. Agora, aquilo que Deus tem para você é para que você seja útil na vida de alguém. E quando eu falo ser útil no reino de Deus, não é a pessoa ter um cargo dentro da igreja, mas às vezes a pessoa, ela é usada lá fora para visitar um enfermo, para atender um necessitado, para ajudar aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade, ajudar a acolher uma pessoa que está lá fora, porque a obra de Deus, ela não se resume a uma placa, a obra de Deus, ela se resume ao mundo todo, onde tem uma pessoa, aquela pessoa é amada por Deus, e eu e você podemos nos tornar em um vaso de honra na casa de Deus. A Bíblia fala, Paulo orientando Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, acho que a partir do verso 18, até o 21 ali, ele vai falar sobre o vaso de honra e o vaso de desonra. Na casa de Deus, tem vários vasos. Alguns são vasos para usos especiais. E alguns são vasos para uso comum. Na tradução da NVI. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2. Eu ia só citar, mas vamos ler esse texto. Porque a maturidade, ela nos leva a sermos produtivos e vasos de honra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 18. O texto diz assim, vamos para o 20. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Nessa tradução na NVI, olha só, os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para uso diário. Então volta lá na NVI. Interessante essa tradução da NVT. Agora a NVI, alguns para propósitos especiais e outros para uso comum, ou como a NVT disse, uso diário e ocasiões especiais. E aí ele vai falando, uns para honra, outros para desonra. Tem vasos na casa de Deus, vasos aqui são pessoas. Ele usa essa expressão vaso, porque o vaso, ele é depositado dentro dele alguma coisa. O vaso não tem valor, o que tem valor é o que é colocado dentro, que é a presença do Espírito Santo. Alguns, eles têm utilidade para ocasiões especiais. Ah, só me chamam de vez em quando. Você é para uso especial, meu irmão. Não estão me acessando todo dia. Você não é carente para ser acessado todo dia. Tem pessoas que são para usos especiais. Pastor Deus, quantas pessoas no nosso meio, Pastor Deus me usa só em ocasiões específicas. Você é um vaso para uso e para ocasiões especiais. Não é para a utilidade comum, não é para todo dia. Existem soldados que são enviados para algumas específicas guerras. Não é para uso comum. Sem menosprezar, tá? E sem menosprezar o que faz parte de um processo. Tem alguns que é para pintar a guia. Outros é para estar na artilharia. Uns é para uso diário. Outros é para ocasiões especiais. Nem o que é para uso comum e nem para aquele que é para uso especial, não significa que um é melhor do que o outro, mas significa que ambos estão colocados na mesma casa. Essa casa é espiritual, essa casa ela é de Deus, só que Deus ele utiliza cada um da forma como Ele quer. Agora, tem como eu passar por um upgrade, né, como diz, subir o nível, e o subir o nível tem a ver com o meu nível de renúncia,
tem a ver com o meu nível de santificação. Não pense você que você ficar brincando com as coisas de Deus, não ter uma vida de santificação e ainda querer ser usado em ocasiões especiais, pelo Espírito você não vai ser usado, de forma alguma, porque o Espírito Santo vai exigir um nível de renúncia maior do que para aquelas pessoas que querem ser usadas em ocasiões especiais. Continuando o texto aí, olha só, o verso 21 agora. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então, para se tornar um vaso de honra, eu tenho que me tornar alguém santificado. E a santificação, ela tem 3 níveis. Eu sou santo, eu estou me santificando e serei santo. Tem até um livro do Luciano Subirá que é fantástico, ele trabalha um livro inteiro sobre esses três aspectos da santificação. O nome do livro é O Impacto da Santidade. Todo cristão deveria ler para encher o coração de temor. Ou seja, eu sou santo já no presente pela obra de Cristo, mas eu estou me santificando porque eu estou no processo de maturidade e eu serei santo no futuro quando eu tiver um encontro com o Senhor, quando Ele colocar os olhos dele como chama de fogo. Então, fala dos 3 processos. Humanamente falando, não é tão simples de entender, mas os maduros eles vão começar a compreender esse processo. Mas na prática você sabe que é assim. Você, pela palavra, você é santo, mas você ainda tem aquelas batalhas diárias contra o pecado. Todos nós temos. Então, ele fala que se alguém se santificar dessas coisas, que coisas são essas? Olha o 22. Fuja dos desejos malignos da juventude. Ele está mandando fazer o quê? Fugir, não é enfrentar. E siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Não é se isolar, mas é você fugir, mas fugir para onde? Em mesas, onde tem pessoas sinceras que invocam o nome do Senhor. De pessoas que vão trazer acréscimo para a sua vida. Se cerque de pessoas que vão trazer crescimento a você. Estava falando com a Luciana antes do culto, que nós precisamos sentar em algumas mesas que tem pessoas que estão acima de nós e pessoas que estão abaixo de nós. Quando eu falo abaixo, não é que elas são menores, mas elas não têm a mesma vida com Deus que nós temos. Porque se eu me assentar apenas numa mesa que é todo mundo nível espiritual abaixo de mim, eu vou me colocar na posição de carente, porque tem gente que gosta de sentar só na mesa de alguém que é abaixo dele, porque daí ele pode comandar, dar palavra, orientar, então ele vai satisfazendo o ego dele. Agora, quando você se assenta numa mesa que tem pessoas mais espirituais, ela vai puxar você. E às vezes o puxar dela não é às vezes nem ensinar, é só de você observar a conduta de vida daquela pessoa, você já vai ser impulsionado a crescer, a buscar mais a Deus. E ao mesmo tempo você tem que se assentar com pessoas que estão abaixo de você, para você exercer o que você aprendeu, para você puxar aquelas pessoas acima. Então você está exercitando e está aprendendo. E esse crescimento vai ser contínuo na sua vida. Amém, irmãos? Então ele está chamando você, por isso que algumas pessoas nos próximos dias vão ser removidas de alguns ambientes. Vão ser tirados de alguns lugares. Você vai perceber que algumas rodas que você vai se assentar, você vai se sentir incomodado. E você vai ficar naquela disputa dentro de você. Mas Deus, mas eu vou abandonar aquela pessoa. Meu irmão, não se prenda na gratidão. Não se prenda. Eu sou grato a pessoas que me ajudaram. Mas eu cresci. Se alguém que me ajudou, não me ajudou por uma fase, mas não cresceu, eu não posso me prender na gratidão. Assim como teve pessoas ao meu lado que cresceram mais do que eu, e tentaram se prender pela gratidão, e eu já tive que falar, meu irmão, voa, vai crescer, vai avançar. Uma vez eu falei para uma pessoa, eu falei, talvez aquilo que nós estamos vivendo aqui ficou pequeno demais para você. Eu não estou dizendo isso, eu dizia para a pessoa, isso não é demagogia não, mas é verdade. De repente, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua vida, nós aqui não fazemos parte mais, você cresceu demais, você avançou demais, está na hora de voar.
Porque pode acontecer, lógico que pode, porque eu não sou dono, né, do chamado e da unção de ninguém. Agora, precisamos entender que algumas mesas não vão nos servir mais. E eu preciso me alimentar da palavra e crescer, porque a prática da palavra é que vai me fazer discernir o bem e o mal. Não queira discernir ou desconfie do seu discernimento se você não tem obediência ou prática à palavra. O Espírito me disse, às vezes é a sua consciência maculada. Se você não pratica a palavra, como é que você vai ter? Pela prática constante. Não é uma semana eu pratiquei a palavra, outra semana eu me lambuzei no pecado. Na outra semana eu pratiquei a palavra, na outra eu me lambuzei no pecado. Desconfie do seu discernimento. Seu discernimento está maculado. Seu discernimento está manchado. Mas eu tenho título de pastor, eu tenho título disso, eu tenho título daquilo outro. Pega o seu título, enterra ele dentro de um buraco, joga ele porque ele não está servindo para nada. O que eu e você precisamos é da prática, da obediência, prática, obediência à palavra. Aí nós conseguimos discernir entre o bem e o mal e conseguimos ter decisões assertivas na nossa vida. O Senhor está nos chamando ao crescimento, amém? Quando crescemos, cumprimos o propósito pessoal de Deus. Estou dando risada porque tem umas 50 coisas para falar ainda, mas vamos parar por aqui. Que o Espírito de Deus, Ele ministre ao seu coração e te leve à maturidade. Acrescente, como Pedro falou, em 2 de Pedro, a partir do capítulo 1, verso 5 em diante, acrescente a sua fé, virtude, ou seja, uma vida moral. Acrescente a moralidade. Você tem que acrescentar domínio próprio. Ali ele fala dos parâmetros da pessoa que entra no crescimento. Olha só, ele fala de fé, ponto de partida, virtude, excelência moral, caráter firme, ou seja, eu tenho fé em Deus, agora eu tenho que acrescentar o caráter, que é firmeza, é uma postura. Na terceira coisa ele fala de conhecimento, mas conhecimento espiritual prático, discernimento, praticar a palavra. Quarto, domínio próprio, autocontrole. Você consegue se autocontrolar? Você consegue ter domínio? Pastor, eu consigo, mas eu chego em casa, meu marido me tira ou minha esposa me tira do sério. É ali que você tem que praticar o autocontrole. Depois, perseverança, que é a capacidade de continuar mesmo sob pressão. Mesmo sob pressão, continue. Mesmo sob pressão, continue. Mesmo sob pressão, continue. Se você sabe para onde você está indo, continue. Mas eu estou debaixo de pressão, continue. Depois ele fala, acrescente a perseverança, a piedade. Sabe o que é piedade? Devoção, prática a presença de Deus. Você praticar a presença. Sétima coisa, ele fala lá, Pedro fala, praticar a fraternidade, que é amor entre irmãos. Depois ele fala, acrescente a fraternidade, o amor. O amor aqui é o ágape, é o amor incondicional. Amor que vem de Deus, não depende do merecimento, está acima da emoção. É quando você consegue amar a pessoa, não a partir do que ela te oferece, nem a partir de quem ela é. Ela pode ser boa, ela pode ser muito má, mas você continua amando, porque você não depende de emoções. Você ama aquela pessoa pelo amor que você recebeu do Espírito que vem no seu coração. Sabe por que muitas pessoas se divorciam? Porque não tem vida com Deus. Aí tem até a fraternidade, a consideração, mas não tem um amor, que é um amor sacrificial, que é quando você ama independente do que a pessoa está lhe oferecendo. Você ama porque você tem que amar, porque você decidiu amar, porque Deus é amor, você está na presença dele. E quando você faz isso, você cresce. E quem não cresce, o apóstolo Pedro falou, é cego e não consegue enxergar nada à frente. Desconfie do discernimento se você não tem vida de prática à palavra. Amém?